Depois de uma sexta agitada e de um rancho do fazendeiro, aonde a gente viu algumas estratégias serem desenhadas por Jaqueline, o restante do sábado lá na fazenda foi muito, mas muito fraco. Mas sim, o clima na casa estava bem diferente com a Márcia Furreca. As três mulheres com classe, Simeone, Cariúcha e Gene, passaram horas falando só da Márcia. Aliás, a Cariúcha disse que ela é perturbada. Maldade, né, gente? Muita maldade. Gente, que mulher perturbada, hein? De qualquer forma, os crias saíram um pouco do foco essa semana. Pra que se queimar agora no meio dessa queda da Márcia Furreca? Só que o isolamento que eles estão fazendo a Márcia passar acaba também fazendo com que ela ganhe muito mais público nesse momento, o que também pode não ser legal pra ele. E aí, a Márcia foi conversar com o Lucas e disse que para ela, as três mulheres com classe estão querendo fazê-la passar por cretina. Não tem problema não, Lucas. O dia de amanhã vai chegar. A única coisa que eu vou fazer, Lucas, eu não quero mais assunto. Eu não converso mais com as três. Só para lembrar, a Márcia Furreca foi quem defendeu a Cariúcha depois que o Black disse que ela estava canceladíssima aqui fora. E quando a Cariúcha teve a primeira oportunidade, ela retribuiu simplesmente atacando a Márcia. Estou fora dessa. Viu a pessoa que é... primeira oportunidade pra te ferrar. Primeira oportunidade, ela puf, na minha cabeça. E mais, a Márcia Furreca disse que a Kali sabia que era uma brincadeira a fofoca da Simeone e que foi a própria Simeone quem disse que não era para falar nada porque o assunto já teria morrido até então. História, aí sabe o que a Simeone falou no dia? Não fala, por favor, eu não quero que você fale, isso morreu. O que ela fez ontem? Jogou isso na minha cara. E aí depois a Márcia diz que o maior arrependimento dela é justamente ter obedecido a ordem da Simeone de ficar calada, que ela justamente queria era poder falar. Como pode uma coisa dessa? Sabe o maior arrependimento que eu tenho, Jesus Cristo? De eu não ter falado com a Jaque naquele dia. Só uma observação sobre a Márcia Furreca. Vocês não têm a impressão de que a Márcia tá no 220 volts enquanto todo mundo ali tá no ritmo bem mais baixo do que ela? Mas aí eu admito pra vocês, eu fiquei com pena dela porque ela começou a chorar depois de falar com o Lucas sobre tudo o que ela tá passando ali dentro. Ela disse que ia ficar bem, mas ao mesmo tempo ela não conseguia segurar a emoção que ela estava sentindo ali ao ser excluída e deixada de lado. Não, eu imagino. Mas, Mamuxa, fica bem, cara. Fica bem. Você me conhece. E aí, ela disse que foi bom para ela saber quem são as três mulheres com classe. Assim, ela aprende que não pode confiar nela. Bem feito para aprender quem é a Cariúcha, quem é ela e quem é a outra. Bem feito. Bem feito para eu aprender. Isso foi para eu aprender. Foi um ótimo aprendizado. O Black ainda tá querendo ir pra roça para saber se o público aprova o jeito dele de jogar. Ele disse pra Kali que se ele for pra uma roça com a Raquel e o André, ou a Raquel e o Lucas e voltar, é porque o público tá adorando o jogo dele. Eu vou conseguir pelo menos saber, se eu ficar, que eu tô indo no caminho certo, sabe? E eu só fiquei pensando assim, vai Black, pode ir, se joga na roça. Assim você vai descobrir que não tá fazendo um bom jogo. Vai, pede isso pra Jaqueline, ou pede pra casa votar em você. Vai pra roça. Mas ó, só um aviso, não pode reclamar se for eliminado depois, ok? Porque quem pede pra ir na roça quase sempre é eliminado. As três mulheres com classe não conseguem nem olhar para a cara da Márcia Furreca. E aí, elas comentaram que a casa inteira virou as costas para ela. Tá demais, cara. Mas já deu uma baixadinha de bola, você percebeu, né? Não tá enchendo o saco igual ela ficava o dia inteiro. Cara, não tem um povo, tá tudo virado pra ela. E aí, a Simeone citou que a Raquel disse que foi o que a Márcia falou na dinâmica do Rodrigo Faro que deixou a casa toda alerta sobre o jeitão dela. Hoje A não Raquel vou. ontem virou pra mim e falou assim, adorei tudo que você falou.
Aí ela acha que o povo tá conversando com ela, que tá do lado dela. A Jenny acha que o G5 só tá fazendo uma estratégia nesse momento e que, se puderem, vão jogar ela na roça. E aí, a Simeone disse que a Márcia se aproveita da idade para desrespeitar os outros. Ela se aproveita da idade que ela Pra tem poder faltar com pra respeito. desrespeitar as pessoas. Mesmo sem concordar tanto com essa afirmação, tem um pouquinho de verdade nela. E depois, ainda diz que a Márcia tem energia negativa. A Adriane fala, ela fica repetindo, energia negativa, cansa o dia da gente. Tadinha, gente, olha, eu vou ser sincero com vocês. Eu não acho que a Márcia Furreca tem energia negativa, não. Eu acho só que ela tá ligada nos 220 volts ali. Quem tem uma energia pesada é outra pessoa. Mas das 3 mulheres com classe, 2 já querem distância da Cariúcha. A Jenny disse que a Cariúcha foi grosseira e desrespeituosa com ela, em especial quando a Cariúcha disse que o marido da Jenny estava traindo ela aqui fora. Igual ela falou do meu marido, eu não gostei. Tô fragilizada. Elas falam sobre o Tonzão também, que disseram que agora tá mais de boa só porque voltou da roça. A Jenny discorda dessa visão da Simeone e diz que o Tonzão tá com cagaço e com medo de enfrentar uma nova roça outra vez. Mas lógico. Imagina o cagaço agora. De novo. E aí, a Jenny diz que ele também tem uma energia negativa e que não quer ele por perto. E aí eu concordo com a Jenny porque ele realmente tem essa energia negativa ao redor dele. E depois, elas apostam que a Jaqueline pode indicar a Márcia para a roça. E aí, a Jenny diz que a Márcia não faz tanta diferença no jogo e que a Jaqueline não ia perder essa oportunidade nesse momento. Não acho que eles gastariam cartucho agora com ela, não. Ela não interfere no jogo. Pelo menos a Jenny está começando a acordar um pouquinho mais pro jogo. Aí, as duas deixaram claro que se a Jaqueline não indicar a Márcia, elas vão votar na Márcia na próxima roça. Não dá nada. E ela fala, não, me coloca na roça que eu volto, você vai ver. E olha, eu tô gostando bastante disso, viu? A casa vai dividir bastante na formação da próxima roça. Esse é o maior mérito da Fazenda, não ser tão previsível como o BBB. E aí, a Jenny cita o episódio das cubanas quando ela diz que a Márcia é muito prepotente. Então ela se acha Arrogante demais. Agora ela tá mostrando quem ela era. Por isso que as cubanas queriam bater nela. E se você não sabe qual é o episódio das cubanas, é esse aqui. E continuou com um grito de desabafo. Ana Paula, que foi agredida na semifinal das Olimpíadas pela cubana Regla Torres, foi até a rede e jogou na cara da adversária toda a revolta dela. Foi um mote para a cubana com um touro furibundo desembestar pela quadra para pegar Ana Paula. O médico da seleção, Dr. Carlos, deu um robusto chega pra lá em Regla Torres. A seguir, ela disse que a perseguição da Cariúcha e de parte da casa pra cima do Lucas pode fazer dele o campeão da Fazenda 15. Uma única pessoa, né? Acabar levando ele realmente pra ser o ganhador da casa. Mas o que eles estão fazendo com a Márcia também não é tão diferente, né? Aliás, é a mesma coisa, só mudou o estilo. Enquanto isso, a Márcia saiu de perto de todo mundo e foi fazer o VT dela com o Colorado e com os porquinhos. Ela chegou a chorar, inclusive. Disse que ela vai se levantar mesmo com toda a maldade que estão fazendo com ela. Mas eu vou ter, né? Amanhã eu vou estar bem, se Deus quiser. E continuando a conversa da Jenny com a Simeone disse que a Cariúcha tá indo pra cima do Henrique, pode estar pegando mal aqui fora. Algo que, de uma certa forma, ela tem razão. Aí fazer isso com uma pessoa lá fora, eu acho muito sacanagem, sabe? Mas enfim, é ele que tem que saber das coisas dele. Pegando mal não tá, mas vocês podem ter certeza que a namorada do Henrique não gostou muito, né? Mas depois disso, a Simeone já admite que se a Cariúcha bater numa roça, ela pode sim sair. Depende de quem for com ela. Eu não acho que ela saia. Eu acho.
E aí depois ela diz que depende também com quem ela for pra roça. Eu só discordo dessa parte com a Simeone. A Cariúcha sairia com a mesma facilidade que o Laranja Podre saiu. Além disso, ela cita que a Cariúcha é muito cruel e que ela sabe que ela é cruel e que ela usa isso como estratégia. E ela ainda cita que a Cariúcha gritou com a Lili esquecida no churrasco sem a menor necessidade, apenas porque a Lili encostou o pé dela na toalha da Cariúcha. Eu achava que era o jeito dela, agora ela faz sabendo o que ela tá fazendo. Infelizmente. A Simeone também relembra que a Cariúcha está agindo errado com o Henrique. A Cariúcha toma umas liberdades com ele e os meninos também já aconselharam ele a tomar bastante cuidado com ela. Mas como a Simeone disse, num reality show, o que se faz lá, se paga lá mesmo. Então, isso pode fazer muito mal para a própria Cariúcha e isso pode ser um dos motivos, inclusive, que podem levar à eliminação dela. E o próprio Henrique sabe muito bem disso. Ele mesmo falou sobre essa situação enquanto ele estava malhando na academia. Ele disse que não tem nenhuma intenção com a Cariúcha, que gosta de ser amigo dela, e ela sabe bem disso. Mas ela é que toma essas liberdades. A galera tá zoando, ela brinca também, mas ela tá ligada, velho. Todo mundo tá ligado. Ela sabe, ela insiste, e se ela insiste, é um problema dela mesmo. A Jenny revela então que foi a Cariúcha quem combinou com o Laranja Podre as plaquinhas no Rodrigo Faro. Você não lembra no quarto? Ela... Verdade! Pelo amor de Deus, cala a boca, eu não vou falar nada não. A seguir, lá no quarto deles, a Cariúcha disse que se surpreendeu com a Márcia e que ela se transformou em uma outra pessoa. E aí, a Simeone disse que ela foi um bicho. E aí, a Cariúcha disse que a Márcia atenciosa era só um personagem. Ela ficou insuportável, metida. Ela era tão humilde. Prepotente. Então aquilo era um personagem, então. Ela nunca foi humilde. Não. E aí, depois ela cita que gostava desse personagem da Márcia. E pra completar, ela disse que não gosta de ir pro ofurô com muitos machos porque ela é uma mulher casada aqui fora. Nesse momento, o Henrique entra no quarto e ri dessa situação. Eu não vou pro ofurô com os meninos que eu sou uma mulher casada. Com quem? Mas vai que a Cariúcha tem mesmo um namorado aqui fora. A gente sabe que ela tem um ex, inclusive que esse ex fez um exposed dela. Mas a gente não sabe se ela tem um atual nesse momento, né? E apesar do programa na TV não ter muita graça aos sábados e domingos, eles aproveitaram a edição para dar uma bela de uma queimada no Black, hein? Ele disse que a Nádia estaria insinuando que ele assedia as mulheres no banho, mais ou menos como as meninas fizeram com o Chay no ano passado. Sabe, né? Mulher com mulher tomando banho é melhor do que homem com mulher, não sei o quê. Pagar como se estivesse assediando. E aí, a Kali aconselha que o Black evite fazer brincadeirinhas pra cima da Nádia ou de qualquer outra mulher lá dentro. Sim. Ela não tá quieta? Ela não tá na dela? Então... Mas a gente falou pra gente aqui, sabe? A edição do programa ainda fez um VAR que mostrou que foi a Simeone quem disse pra Márcia não falar nada pra ninguém sobre a fofoca. Ela tá puta que você não deu palco, essa é a verdade. Não fala nada. Então tá. Até o final do programa você fala nada. Em uma conversa entre André e a Raquel, ela contou o que falaram no rancho do fazendeiro e disse que a Jaqueline acredita que o Paiol está se juntando com o grupão. E aí, o André até concorda com essa visão, mas ele diz que o Tonzão é quem está se afastando desse grupão. Então ficou só hoje no almoço, no lanche. E aí, o André diz que o grupão se rebelou contra o Tonzão porque o Yuri e o WL estão colando no Chay e a única que tá do lado do Tonzão é a Lili esquecida no churrasco. O W tá unha e carne com Chay. E Yuri também. E é bem isso mesmo. Quem vê a Lili esquecida no churrasco já percebeu que ela não tem opiniões próprias ou mesmo ela se preocupa em formular essas opiniões. Se alguém diz algo pra ela, ela internaliza aquilo como se fosse a opinião dela e só, e repete isso indefinidamente. E como o assunto Márcia Furreca deve ainda demorar mais alguns dias para dissipar, Yuri disse que a jogadora falou para muitos ali dentro que não gostava do Chay, mas no programa ao vivo ela disse o contrário. Aí acabou que chegou na hora do jogo,
Ela falou, eu gosto de um monte de gente na casa mesmo, gosto do chá, gosto de não sei o quê. Aí, tipo assim, ficou incoerente. Aí, a Cariúcha disse que ela faz fofocas na maldade. Não Ela tem... falou, tipo... Mas a Simeone falou que ela falou na maldade. É, Parece que tá falando na maldade. E ainda diz que a Márcia tá provocando porque chutou a cama dela enquanto ela tava lá dormindo. E foi mais fundo, dizendo que no dia que ela acordar embucetada, ela vai dar na cara da Márcia. Eu digo, vou me embucetar com ela. Deixa ela que eu vou pegar ela. Vou acordar virada no samurai. Eu juro pra vocês que eu tô esperando ver a Cariúcha e a Simeone acordarem embucetadas e fazerem o que elas estão prometendo fazer. Porque é muito fácil prometer, mas cumprir eles não fazem, né? Depois, ela ainda debochou da idade da Márcia Furreca, dizendo que ela, por ter 54 anos, ainda é muito jovem. E não vem essa de, eu sou uma senhora, né? Não. 54 anos é muito jovem. Em um ponto, a Cariúcha tá certa. Usar a idade para impor respeito não é o melhor argumento. Todos ali estão no mesmo nível de igualdade, porque todos estão jogando no mesmo nível. E o Tonzão disse que estava brincando com os paioleiros e não gostou quando eles fizeram uma brincadeira com o Sander ter sido esquecido no Resta 1. O Sander ficou mal, usando depressão, ou quase voltou a depressão do cara. E com isso, ele disse que se retirou de perto dos paioleiros porque ele não gosta desse tipo de brincadeira. Mas quando era para gritar com o Lucas e fazer barraco insinuando sobre a sexualidade dele, o Tonzão não só estava perto, como ainda incentivava a Cariúcha a continuar gritando, né? Lembram disso? Ele então alerta os crias WL e Yuri para não ficarem tão perto do Black e do Chay enquanto eles fazem essas brincadeiras, porque pode pegar muito mal com o público aqui fora. Já pegou, gente, não faz diferença. O WL disse que tudo era só uma brincadeira, mas aí o Yuri disse que ficou estressado quando viu o Black e o Chay brincarem com o Sander. E aí o Chay entrou e o Tonzão explicou pro Chay que o Sander entrou no programa com uma depressão bastante profunda, que isso é um assunto sério e que eles também ficaram mal de terem esquecido o Sander no Resta 1. E aí a conversa era, obviamente, para dar um barraco entre o Tonzão e o Chay. Mas o Chay foi mais esperto e eles terminaram com um abraço. Não, beleza, entendi. Tá ligado? Relaxa. Boa, Tá valeu, certo. De boa. E aí o Tonzão foi falar com a Lili esquecida no churrasco e dizer que é muita maldade da Simeone dizer que ele ia abandonar os crias e ficar do lado do André. Só um detalhe nessa história. Você falou que eu abandonei vocês, tá ligado? Vai pro lado do André. Quem disse isso pra Simeone foi o Laranja Podre. Enquanto isso, a casa vai isolando a Márcia Furreca e ela vai fazendo os VTs dela isolada. Só com isso é capaz dela ir bem longe. O poder da chama escolhido pelo público no aplicativo de vídeos curtos é esse aqui. Hoje não tem Resta 1. Você deve escolher 2 peões que não estão na roça e uma nova votação será aberta para saber quem é o quarto roceiro. Você deve escolher 2 peões que não estão na roça. Uma nova votação decidirá qual dos 2 é o quarto roceiro. Eita, coisa boa! E quem vai fazer a prova de fogo no sorteio é o Lucas, o Yuri e a Cariúcha. O WL pegou a bolinha amarela, mas como ele jogou na semana passada, precisou passar para outra pessoa. Ele deu para o Yuri. Aê! A prova de fogo consistia em colocar os bichinhos em ordem e depois abrir uma caixa onde tinham uns cabos que eles também tinham que encaixar entre os postes para tudo ligar e funcionar ali. Quem fizesse todo esse esquema no menor tempo levava o lampião. No flash mostrado pelo Play Plus, Lucas parecia estar indo muito bem nessa prova. Agora o negócio é a chave, encontrar a chave certa. Cuidado para não quebrar. Ih, de cara! De primeira! Yuri, mais ou menos, e a Cariúcha, essa tava bem mal mesmo. Só que rolou uma polêmica aqui fora, porque o Yuri levou todas as chaves na hora de abrir as caixas, aonde estavam os cabos que ele deveria ligar lá nos postes. Só que a polêmica envolve o porquê que a Galisteu mandou ele devolver as chaves
porque ele já tinha levado todas, porque ela disse que era uma estratégia dela. E dizem que por causa disso, roubaram a prova a favor dele. Ah, ô Yuri. Oi. A estratégia das chaves é uma por vez. Você precisa vir e voltar, vir e voltar. Tá. Deixa todas aí. O que você pode fazer na sua estratégia é pegar uma em todas. Mas aí, só a gente vendo a íntegra da prova no programa de amanhã, pra gente saber o que realmente aconteceu. E aí eu tô aqui finalizando o vídeo pra contar pra vocês como é que tinha acontecido a prova de fogo, ó, pra vocês verem aí o computador. Tá sendo finalizado o vídeo. E aí, o que foi que aconteceu? Mudaram o vencedor da prova de fogo e realmente constataram que o Yuri roubou na prova de fogo. No vídeo eu já tinha te contado isso, mas agora eu vou te contar o que foi que aconteceu. Pouco antes da dinâmica de apontamento começar, eles deram um aviso que foi constatada que aconteceu sim uma infração da prova. Até as caixas de força. Nesse momento ele deixou uma das chaves transportadas indevidamente em cima Eu deixei de uma aqui, caixa. aqui não passou. Ela foi usada na sequência, quebrando uma das regras da prova. Com isso, Yuri foi desclassificado e o Lucas passou a ser o vencedor da prova. Por isso, o Yuri foi desclassificado e o vencedor passa a ser o peão com o segundo menor. Eu quero ver o VAR, hein? O Lucas e o Henrique saem da baia e o Yuri vai precisar definir outra pessoa para ir pra baia com ele. Mostraram um print aí, eu acho muito suspeito isso aí, que eu acho que eu fechei a chave. Ele escolheu o Chay para entrar na baia, então já tá definido isso também. Bora comigo, Chay. E a própria Record colocou lá no Play Plus que o mundo dá voltas. E olha as voltas que o mundo dá, né? Olha a gente aqui interrompendo o vídeo só para comentar isso com vocês. E enquanto rolava a prova de fogo, a Jenny estava chateada porque sobrou de novo. Lá na hora mesmo do sorteio, ela disse que ela era a excluída. Eu tô ali, ninguém me escolheu. Eu fui a última. Não tinha mais ninguém pro Rick escolher, só tinha eu. E ela então disse que isso é quase um resta um em que ela vai ficar ligada para terça-feira. Mais ou menos a lógica é parecida, mas não funciona bem assim lá na hora do vamos ver. E a Kali deixou claro que ela não está jogando em grupo e que a decisão da Jaqueline é só da Jaqueline e que no rancho do fazendeiro aconselhou a Jaqueline a indicar quem mais a ameaça. Faça o que você quiser. Bota quem você acha que é uma ameaça pra você. Ok, ela não mentiu quando ela disse isso, mas ela também sugeriu que a Jaqueline indicasse o Chay. Enquanto isso, a Jenny estava muito chateada com a Cariúcha e diz que tá sem muita paciência para ela. Isso porque a Cariúcha acordou todo mundo cedo gritando. Quando era com a Raquel, né, era muito fácil apontar o dedo. Não tô reclamando, mas porra, me deixa em paz. Se eu quiser ficar dormindo, deixa eu dormir, caralho. Essa é a primeira ruptura entre as 3 mulheres com classe? Isso eu realmente quero ver. Ao mesmo tempo, Chay disse que a Márcia Furreca tá se bandeando pro lado dos crias. Tudo porque a Márcia escolheu a Lili no sorteio das bolinhas e não um deles. O Henrique então disse que a Márcia vai se ferrar se ela estiver contando com os crias como uma forma de proteção, porque os crias não estão nem aí para ela. E ele ainda diz que ela pode sim sobrar no Resta 1 se ela continuar afastada de todo mundo da maneira que ela está. Se ela não quiser jogar com a gente no Resta 1 para ajudar a continuar no mesmo ritmo, é arriscado ela sobrar, viu? Dessa vez vai dar uma bela de uma mexida na roça, porque vão poder indicar mais 2 pessoas para a roça e abrir uma votação naquele momento. Quem será que eles vão indicar? E aí vai depender de qual vai ser a estratégia deles para terça-feira. A Cariúcha é praticamente certeza que ela estará na roça. Agora vai depender da indicação da Jaqueline e dos votos da casa também. E pelo que a gente já percebeu,
tá bem dividida essa questão dos votos lá dentro. Os crias não querem ir no G5, onde tá a Raquel e o André. E o G5 tá querendo votar em um dos crias. Os esportistas não querem votar na Márcia, mas os paioleiros e as 3 mulheres com classe indicam que vão votar na Márcia na formação da roça. Eu gosto assim, viu? Bem dividido mesmo, porque fica tudo imprevisível. E o que a gente já sabe é que, independente das 2 indicações, tanto a da fazendeira quanto a da casa, a Cariúcha já está na roça. Ela será puxada na baia. Isso aí é uma estratégia que a gente já pode dizer que é certíssima. E se ela está na roça, certamente ela já vai direto para a votação do público, ela não vai fazer a prova do fazendeiro. E essas reviravoltas são os maiores trunfos que a Fazenda tem para se diferenciar do BBB. E eu gosto assim, porque deixa o jogo mais imprevisível possível e não aquela coisa da gente só assistir e já saber para onde é que um grupo vai e para onde o outro grupo também está indo. Isso é muito comum no BBB. Essa é a grande diferença que torna a Fazenda um pouquinho melhor que o BBB em algumas coisas.